redução do atendimento no caixa, maior satisfação dos consumidores, redução de quebras por papel trancado no mecanismo. Isso é um outro argumento, ou seja, reduz custo. Quanto mais eu tiver operação que necessite do cara, bota o papel, puxa lá, traciona, faz, muitas vezes isso vai embolar, vai ter que ser levado para manutenção, gera custo. Redução dos custos de manutenção consequente, né? Confiabilidade, a mesma coisa, tá? Menor custo de manutenção, menor incidência das paradas no caixa. Que, já imaginaram a situação, né? Eu estou lá passando, estragou a impressora. Agora o senhor tem que trocar de caixa. Impressão do item em uma linha, redução do tamanho do cupom sem perda da legibilidade, economia de bobina. Gente, assim, o custo de hoje de operar um estabelecimento comercial, principalmente o setor supermercadista, que tem alto volume, o custo só do insumo é um custo considerável. Tudo aquilo que eu imputar para esse cliente de redução de custos operacionais, isso com certeza atrai esse cliente. Redução do número de paradas para a troca da bobina e emissão do comprovante fiscal para o consumidor dentro da legislação correta e armazenamento das operações realizadas. Aqui é um leitor de documentos, né? Qual é a grande função do leitor de documentos no checkout? Né? A leitura de cheques e documentos bancários para a operação do correspondente bancário e bordeiro eletrônico. Todos entendem o que é o correspondente bancário? Correspondente bancário, então, é uma coisa que existe há alguns anos já, que foi um direcionamento que os bancos deram, e isso foi regulamentado, né, porque o banco, quem é que gosta de entrar no banco? Normalmente entra no banco para pagar conta, para pedir empréstimo, para algumas coisas. Banco atende mal, né? Banco não tem horário disponível, né? Tu não entra no banco com aquela satisfação, normalmente tu vai fazer uma coisa que tu não queria lá dentro, né? Então, assim, o banco entendeu que o varejo é muito melhor para atender o cliente dele. E aí ele criou a figura do correspondente bancário. O varejo atende até às 10 da noite, tem estacionamento farto, né? Tem pessoas que atendem a nós com uma disposição para vender, com uma educação muito maior, né? Então, o banco entendeu que o correspondente bancário era um bom negócio. E aí, então, ele criou essa figura, né? E o leitor de documentos cumpre a função de fazer a leitura dos dados de DOCs e cheques, né, para ter também o quê? Maior atratividade de consumidores que vão até a loja para pagar as contas. 3 de cada 10 clientes que entram na loja para pagar a conta não compram. 7 compram. Gente, assim, a atratividade disto é muito grande. Ainda mais se eu tiver o ambiente de loja preparado. Se eu tiver um chiclete, uma bala, um jornal, uma coisa no caixa que atrai aquele consumo por impulso. Fora os meus produtos todos da loja que eu vou ter à disposição. Tá? Redução dos custos com envios das informações de cheque em formato eletrônico para os bancos. O banco, toda vez que tem que processar um cheque, ele gasta uma fortuna, senhores. Se vocês sentarem com o banco de vocês, o cliente sentar com o banco dele e dizer, eu vou te mandar em formato eletrônico, ele negocia melhores taxas, ele negocia melhores prazos, o banco abre várias portas para ele, porque vai receber pronto aquilo que ele tem que botar um bando de gente para digitar. Num turno, que normalmente é o mais caro, que é o noturno. Tá? Maior controle das operações de crédito com cheque pré-datado. Eu recebi cheque pré-datado, eu sou guardião de um cheque que eu não posso botar um dia antes sequer, porque senão eu posso ser até processado por ter causado um prejuízo para o meu consumidor. Então, gente, assim, uma característica que a gente tem nos leitores de documentos, por exemplo, é a tração semiautomática do documento. Para que eu vou comprar um leitor mais caro, com tração, com motorzinho para tracionar? Não, porque isso vai te dar maior velocidade de leitura, maior facilidade de aprendizado do operador, vai treinar o operador para passar um documento num manual. É mais difícil do que diz, larga o documento aqui que o equipamento traciona. Redução dos erros de leitura e necessidade de digitação.
PIN-pad, né? PIN-pad é um tecladinho pequenininho para digitação de senha para fazer o quê? TEF. Realização das operações de TEF conforme as normas de segurança estabelecidas pelas operadoras do setor. Atendimento à legislação do TEF é um dos anseios, né? A atratividade de consumidores, portadores de cartões dessas operadoras, aquilo que a gente falou, né? O consumidor entra na loja, não pode pagar com o cartão dele, sai da loja, vai no concorrente, porque ele tem só aquele meio de pagamento disponível na hora. Então isso é atrativo de consumidor. Eu tenho o cartão Visa, Master, Banricompras, beleza, eu atraio clientes que têm essas bandeiras na sua carteira. Agilidade na concessão de crédito. Cartão de crédito, o crédito é avaliado por um terceiro. Se eu estou vendendo com cartão de crédito, eu já tenho a avaliação de crédito prévia por outro e eu vou correr risco de inadimplência muito pequeno. Eu estou, quer dizer, eu estou usando a agilidade de avaliação de crédito estabelecido já por um outro. Redução da inadimplência, aumento da segurança e perdas por roubo pela diminuição do dinheiro em circulação. Hoje, o caixa rápido de bandido virou farmácia, posto de gasolina. O cara entra lá, bota a arma no cara, pega o dinheiro do caixa e vai-se embora. Ele gasta 10 segundos para fazer isso. Se eu não tiver dinheiro ali no caixa, ele vai levar o quê? Os papéis da operação de crédito. Vai fazer o quê com aquilo? Nada. Tá? E o aumento da satisfação do consumidor, que tem o conforto de pagar com o meio que melhor lhe convier. Bom, por exemplo, uma das coisas que é uma característica de um dos fornecedores que a gente tem é o retorno do equipamento em garantia em 48 horas. Poxa, gente, eu comprei, sou um pequeno lojista, comprei um PIN-pad, eu preciso operar o TEF da minha loja. Aí eu mando um PIN-pad que só pode ser aberto na fábrica, não pode ser aberto por ninguém mais. E demora 30 dias para voltar. Certo? Então, isso é uma característica que não está intrínseca ao produto em si, mas é pelo amor de Deus, é tudo nesse negócio. Então, esse cliente vai ter um menor tempo sem poder operar cartões, uma redução das perdas de venda e consumidores por inoperância destes, e a maior satisfação do consumidor. Balança no caixa. Né? Balança no caixa a gente pouco vê, são poucos supermercadistas que têm hoje balança no caixa. Para que eu vou botar, ao invés de 3, 4 balanças lá no Hortifruti, para que eu vou botar 50 balanças no supermercado grande, por exemplo, em todos os meus caixas? Bom, primeira coisa é, obviamente, a função da balança no caixa é a pesagem desses itens que são vendidos por peso. Mas, qual é o grande negócio aí? Primeiro, melhoria da satisfação do consumidor que não entra em 2 filas. Não entra uma fila lá dentro e não entra uma fila aqui no caixa. Entra numa só. Segundo, ele tem uma redução dos custos de etiquetação. Porque quando eu peso lá no Hortifruti, eu gero uma etiqueta que vai grudada na embalagem e essa etiqueta custa dinheiro. Terceiro, eu tenho redução das perdas por roubo, nos casos em que os consumidores pesam e depois acrescentam produtos. Então, quando chega no caixa, ele vai ter que pesar aquilo que está lá. Não tem jeito de acrescentar. E, por fim, redução de custos com o pessoal. Eu tenho os operadores de caixa agora e não mais pessoas lá dentro. Né? Em teoria, é isso. Né? Só que tem um ponto importante. E muito importante. Para operar uma balança de pesagem de hortifruti, por exemplo, eu tenho que saber a diferença da banana caturra para prata. E isso é um treinamento que não é fácil de dar. Tá? Então, obviamente, esse cliente vai ter um custo adicional de treinamento de pessoal. Mas ele tem que ter e eu tenho que alertar ele disso. Tá? Uma característica da balança é a precisão e a capacidade. Opa. Para cada tipo de produto que eu vendo, cada varejo tem um tipo de produto. E aí eu tenho que analisar a capacidade desta balança em conformidade com o produto que esse cliente vende. Tá? Bom, agora vamos para a loja. O que o cliente quer? Né? Óbvio, aumento de venda. No ambiente de loja, ele quer que o cliente